Bom, pessoal, vamos dar então continuidade, né, às nossas aulas aqui de elementos de máquina 1. Agora uma matéria nova, né, transmissão por correias, tá? Eu vou dividir em algumas partes, então essa semana a gente vai fazer a primeira parte da transmissão por correias, ok? Na segunda semana a gente avança um pouco mais e na terceira a gente finaliza já, ou finaliza na segunda, estou ainda avaliando, e aí já entra em transmissão por correntes, tá bom? Então vamos lá, transmissão por correias. A transmissão por correia, né, ela é sempre justificada quando eu tenho o quê? Grandes distâncias entre eixos, né? Lembra que eu comentei já para vocês, né, na aula de transmissão, né, essa questão de eixo com engrenagem com correias. Então, grande distância entre eixos é uma das vantagens de você utilizar correias. Então, você ia ter que ter o quê? Diâmetros muito grandes de engrenagens. O baixo custo dela é a facilidade de emprego, ou seja, não é nada complicado de você instalar uma correia, né, com as polias adequadas. Ela também elimina a necessidade de um arranjo mais complicado de engrenagens, mancais e eixos, tá? Bem mais simples. E devido à sua flexibilidade, ou seja, as correias são flexíveis, elas acabam sendo mais silenciosas, elimina a transmissão de choques e vibrações entre eixos, o que não acontece, por exemplo, com engrenagens, tá? Onde o barulho é mais intenso. São de fácil manutenção e substituição, ou seja, a manutenção não é complexa, a substituição também não, e devido ao escorregamento pode não ter velocidade constante na transmissão de potência, tá? Ou seja, o rendimento dela não é muito adequado porque se a correia estiver frouxa, né, não estiver bem esticada, ela vai ter escorregamento e pode ter perda de velocidade na transmissão de potência. Minha pergunta, isso é bom ou ruim? Pessoal, pode ser bom e ruim. Por quê, né? Num travamento, por exemplo, a correia vai acontecer o quê? Ela vai escorregar e não vai forçar a outra polia que está travada, né? Agora, se fosse engrenagem, ia acontecer o quê? A engrenagem ia estourar, poderia até inclusive danificar, né? Torcer o eixo, né? Sofrer uma torção excessiva, né? Flexionar o eixo, por aí vai. Então, assim, ele é ruim, de certa forma, que você não tem transmissão de potência adequada, você pode ter perdas, né, devido ao escorregamento, mas por um lado é bom, porque se tiver alguma sobrecarga, né, essa sobrecarga não vai afetar nem o travamento, vai afetar o sistema, né, ok? Então há vantagens e desvantagens nisso tudo. Bom, as correias planas elas podem ser utilizadas em árvores paralelas ou reversas, tá? Então aqui tem um exemplo de árvores paralelas, tá? Aqui e aqui reversas, né? Ou seja, aqui está o eixo, aqui é o outro eixo, né? Já a correia em V, né, só pode ser usada nesse caso aqui, tá? Então são correias planas e aqui são correias planas que a gente está mostrando aqui. Então elas podem ser usadas tanto paralelas como reversas, mas no caso de correias em V ou trapezoidais, somente em caso de paralelas, tá? O que seriam essas correias, né, trapezoidais ou em V? Seria com esse perfil aqui, né, vocês podem ver. Então ele é composto por um elemento isolante, né, tem os cordonéis aqui, que acabam permitindo uma certa flexibilidade, garante a transmissão das forças, né? Na parte aqui de cima tem o elemento tensor, que ele acaba se flexionando, comprimindo, expandindo, né? Que garante boa tração. E aqui tem o elemento de compressão, aqui na parte de baixo, tá? Que é justamente para suportar a fadiga de compressão, porque se vocês forem ver aqui a parte interna, né, da correia, vai estar sendo o que? Pressionada, né, contra a polia, tá? E aqui vai ser o que? Sempre tensionada, né? Por isso que a gente fala de elemento tensor, elemento de compressão. Lembra de RM, né, uma viga sendo flexionada? Tenta lembrar daquele exemplo, aquele gradiente, né, de tensão. Geralmente, assim, dependendo da forma como é flexionado, eu vou ter o quê? Tensão ou compressão em uma das faces da viga, né? Então, aqui tem um envelope, né? Esse envelope aqui, que é a parte de fora, né? Ele é composto de uma borracha especial, né? E aí também tem os cordéis de nylon, né? Que permite a flexibilidade, tá? Então, pessoal, isso aqui é extraído do catálogo da Goodyear, né? Uma correia multi-V aqui, tá? As correias industriais trapezoidais ou em V, né? São fabricadas com dois conjuntos de perfil, tá? O perfil High Power, né? Que é do tipo ABCDIE, e o perfil PW, né? Que é o Super HC, que é 3V, 5V e 8V, tá? A gente vai entrar em alguns detalhamentos, né? Aqui 8V, 5V, né? E 3V aqui, né? Do PW, High Power, né? Que seria o ABCDIE. Então, seriam as combinações, tá? Seriam tipo valores alguns intermediários. Aqui tem o ABCDIE, né? Mostrando aqui para vocês, tá? Então, isso é de tudo. Depois a gente vai entrar em detalhes, né? Na hora de olhar os catálogos, tudo bem?
O dimensionamento de correia, os dados necessários, é o tipo de acionamento da aplicação, né? Onde que eu vou usar essas correias, eu preciso saber isso, né? O tipo de serviço, porque isso vai me gerar alguns fatores, né, de cálculo. Qual é a potência de acionamento do motor, ou seja, o motor na potência dele, a rotação desse motor, o tipo de equipamento que vai ser acionado, né? Rotação do equipamento acionado, ou seja, obviamente eu tenho a rotação do motor e depois a rotação que vai ser transmitida, né, com polias de tamanhos diferentes, a distância entre os centros dos eixos, né, das polias, ok? Então, e também o regime de operação, tá? Esses dados aqui a gente está colocando, tá? É baseado num catálogo da Gates, que é um fabricante de correios que a gente vai utilizar durante essas aulas, tá? Mas em geral o fabricante sempre vai informar, né, como deve ser feita a seleção de correias, tá? Ele vai falar quais são os dados necessários. No caso da Gates são esses dados, tá? Então a potência projetada, né, é algo assim que a gente tem que calcular para poder determinar, né, o tipo de correia. Então, ela leva em consideração o tipo de aplicação da máquina e o seu tempo de operação, né, ou seja, o fator de serviço, basicamente. Então, tem a potência projetada, que é a potência do motor vezes esse fator de serviço. O que esse fator de serviço é? Aí eu tenho vários valores aqui de fatores de serviço. Olha, repara aqui, para caixa agitador, bomba, compressores, se ele tiver um serviço intermitente de 3 a 5 horas diárias ou periódicas, eu tenho 1. Agora, se o serviço for contínuo, 16 a 24 horas diárias, é 1.2. Então, repara que isso, né, vai alterando a potência projetada, tá? Voltando aqui, né, aqui motores aqui de torque normal, alto torque, né? Então, é só a gente fazer o cruzamento de dados que a gente tem como definir aqui e verificar, né, quais são os elementos mais adequados, tá? Correias para areia, geradores e eixos de transmissão. Então, aqui é o fator de serviço que é apresentado no catálogo da Gate, né, só para vocês terem uma ideia. Mas é basicamente isso que acontece. Tá? São alguns fatores aqui. Depois eu faço a parte da seleção do perfil da correia em V. Tá? Então, a partir da potência projetada e da maior rotação da relação, ou seja, porque eu posso ter tanto ampliação como redução, né? Então, eu não sei aonde vai ser a maior rotação, se é do motor ou é do eixo movido, né? Então, a gente tem que usar os gráficos abaixo para a seleção da série de correias, que são esses aqui, ó. Por exemplo, né? Aqui é a rotação do eixo mais rápido e aqui é a potência projetada. Então vamos supor que ele cai nessa região. Então eu tenho que usar uma correia Super HC do tipo 3V, tá? Se for do Super HC. Se cair nessa região é 5V, nessa região é 8V. Aqui já é do perfil de correias High Power 2, né, da Gates. Então aqui de novo, olha, eu tenho rotação do eixo mais rápido, aqui é a potência projetada. Se cair aqui é A, B, C, D e E, ok? O diâmetro das polias, né, ele é determinado através também da potência projetada e da rotação das polias mais rápidas. A gente usa a norma NEMA MG 11442, né, e aí eu tenho aqui as tabelas a seguir, que tem os diâmetros recomendados, tá, para correr Super HC em polegadas, aqui no caso, né, para converter para milímetros, né, se for o caso. Então aqui eu tenho os RPMs do motor, né, e aí baseado nisso eu consigo encontrar aqui, né, aqui é a rotação para motores elétricos de 50 ciclos, né, aqui de 60, então eu tenho que ver aqui a potência do motor e ver aonde que se encaixa, né, o diâmetro mínimo extraído então através dessa tabela, tá? A partir do diâmetro definido, do primeiro diâmetro, a gente pode utilizar a relação de transmissão requerida, né, para calcular o diâmetro da outra polia, tá? Então aqui de novo é outro diâmetro mínimo, né, aqui da High Power 2, né, que é da Super HC, que é High Power 2. São gráficos muito similares, ok? E aí, pessoal, agradeço. Por enquanto a gente para aqui, tá? Então vocês deem uma estudada nessa parte, tá? Para entender um pouquinho. Qualquer dúvida pode entrar no chat, né? Que a gente tem as permanências, tá? Mas agora a gente para por aqui porque essa aula é um pouco mais extensa e na próxima aula a gente vai fechar o entendimento, né, dos parâmetros que a gente utiliza para fazer o cálculo para a definição das correias, tá bom? Bons estudos e fiquem em casa.